Os faróis existem para guiar marinheiros em segurança durante as noites mais escuras. Mas alguns deles parecem guardar segredos que jamais deveriam ser encontrados. Entre as águas geladas do lago Yoran, existe um relato tão estranho que seu verdadeiro cenário nunca foi revelado. O homem que contou essa história nunca quis revelar o local exato. Temia parecer ridículo. Temia que ninguém acreditasse nele. Mesmo assim, guardou esse segredo por mais de 60 anos. E uma parte de mim não consegue deixar de pensar que talvez ele tenha escondido sua localização porque não queria que mais ninguém acabasse por lá. Na década de 1940, esse homem foi enviado para assumir um farol com vista para o lago Yoran. Sua missão era substituir o antigo faroleiro, que estava prestes a se aposentar. O esperado era que o velho guardião já tivesse partido quando o novo chegasse, mas por algum motivo ele permaneceu ali. Queria receber pessoalmente quem ocuparia seu lugar. Mostrou cada canto do farol, explicou o funcionamento da lanterna, a rotina de manutenção, os horários, tudo o que era necessário para manter o farol funcionando dia após dia. Quando terminou, preparou 2 canecas de café, sentou-se do outro lado da mesa da cozinha, respirou fundo enquanto olhava fixamente para o outro faroleiro e então disse: "Durante esses 30 anos aqui, eu vi coisas que nunca consegui explicar. Em breve, você também as verá." Deu um gole de seu café quente e fez uma breve pausa antes de continuar. "Entenda que todo mundo que passa tempo suficiente aqui acaba vendo. Eu não fui o primeiro, e você também não será o último." Depois de alguns segundos em silêncio, acrescentou apenas um conselho: "Alguma noite, você verá alguma coisa na praia lá embaixo." O velho apontou em direção à escuridão do litoral. "Quando isso acontecer, não desça até a praia, não se aproxime daquilo. Se você incomodá-lo, vai se arrepender pelo resto da vida." O novo guardião sorriu de canto enquanto tomava mais um gole de café. Enquanto ouvia tudo atentamente, apenas uma coisa passava em sua cabeça: será que o velho está brincando comigo? Depois de tantos anos isolado aqui, talvez tenha perdido um pouco da razão. Entretanto, o aposentado permaneceu sério e continuou: "Passei 30 anos neste lugar. Você pode ficar aqui o tempo que quiser, desde que não interfira nas coisas que devem ser deixadas em paz." O jovem, cansado daquela conversa, o interrompeu e perguntou: "Mas do que exatamente o senhor está falando?" Contudo, o velho simplesmente se levantou, pegou sua mala e foi em direção à porta. Antes de sair, olhou nos olhos do jovem por uma última vez e disse: "Não há nada mais a ser dito." Alguns meses se passaram. A conversa estranha do antigo faroleiro foi sendo esquecida. O novo guardião já havia se acostumado completamente à rotina. Até que em uma noite fria de novembro, saiu para a varanda do farol e acendeu seu cachimbo. Uma brisa gelada soprava vinda do lago. Foi então que percebeu alguém caminhando na praia, e aquilo era algo bastante incomum. Mesmo durante o verão, aquela região nunca era movimentada. Era um trecho isolado, silencioso, solitário. Enquanto tragava o cachimbo, continuou observando. Sim, realmente havia alguém lá embaixo. Apenas uma silhueta escura caminhando pela areia, mas havia algo estranho naquele andar. A figura parecia arrastar uma das pernas, como se estivesse machucada ou extremamente cansada. Por um instante, ela desapareceu atrás de uma pequena elevação de areia, e quando voltou a procurar, já não havia ninguém. Ficou observando a praia por vários minutos, mas nenhum sinal. Provavelmente,
Teria esquecido aquele episódio se a figura não tivesse reaparecido meses depois. Quando a primavera chegou, ela voltou. O mesmo caminhar estranho, a mesma sombra escura, o mesmo desaparecimento inexplicável, e aquilo começou a incomodá-lo. E então, o verão, e mais uma vez a figura apareceu. Quem é essa pessoa e o que ela faz por aqui? Pensava o faroleiro. Já era o fim de outono, quase um ano havia se passado desde que assumira o farol. Como de costume, saiu à varanda para fumar seu cachimbo, e lá estava ela outra vez, a mesma sombra, arrastando lentamente uma das pernas pela areia. Mas desta vez, decidiu acabar com aquele mistério. Correu para dentro do farol, desceu as escadas, saiu pela porta principal e atravessou rapidamente as dunas em direção à praia. Precisava descobrir quem era aquela coisa. Enquanto avançava pela areia, avistou a figura. Estava a cerca de 15 metros de distância. Acendeu a lanterna e apontou o fecho de luz. E naquela distância, com a iluminação que tinha, parecia um homem. Estava de costas e continuava caminhando lentamente. Mas havia algo profundamente errado nele. Era muito alto. Vestia roupas velhas, rasgadas e cobertas de sujeira. Longos cabelos negros embaraçados escondiam quase todo o rosto. A cabeça permanecia baixa, as costas curvadas. Enquanto arrastava lentamente a perna direita, o faroleiro gritou: "Ei, quem é você e o que está procurando?" A figura parou, lentamente virou apenas a cabeça, olhou diretamente para ele. Foi então que o faroleiro viu aquilo que jamais esqueceria. Os olhos, ardendo, brilhando como brasas, pareciam atravessar a sua alma. A criatura não respondeu, não disse uma única palavra. De repente, disparou em sua direção, correndo pela areia numa velocidade impossível. Aterrorizado, o faroleiro soltou um grito e saiu correndo sem olhar para trás. Só voltou a olhar quando alcançou a porta do farol. Assim que entrou, virou-se por um instante e viu a figura correndo entre as dunas, aproximando-se em uma velocidade assustadora. Num movimento desesperado, bateu a porta com toda a força e a trancou por dentro. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando recuperar o fôlego. O silêncio só foi quebrado por um som suave vindo da porta. Alguém ou alguma coisa estava batendo. Antes que pudesse reagir, a porta começou a tremer. No início, eram apenas pequenas vibrações, mas em questão de segundos, os impactos se tornaram violentos. As pancadas aumentavam cada vez mais, como se a criatura estivesse se lançando contra a madeira repetidas vezes. Dominada por uma fúria irracional, as dobradiças começaram a ceder diante de seus olhos. A pesada porta do farol parecia prestes a ser arrancada do lugar. Sem perder mais tempo, ele atravessou a sala de jantar em disparada e correu em direção à torre. Mal alcançou a escada em espiral quando um estrondo ensurdecedor ecoou pelo edifício. A porta havia sido destruída. Os passos metálicos ressoavam pela escadaria enquanto ele subia desesperadamente. Logo atrás, podia ouvir a criatura escalando os degraus na mesma velocidade, cada vez mais próxima. Ao alcançar o topo, empurrou a escotilha de acesso e conseguiu passar. Sem pensar duas vezes, sentou-se sobre ela, usando o próprio peso para mantê-la fechada. Por um breve instante, acreditou que conseguiria impedir a entrada. Então, veio a força. Do outro lado, a criatura empurrou a escotilha com uma força sobrenatural. Lentamente, ela começou a se abrir, levando o faroleiro junto, como se seu corpo não pesasse absolutamente nada.
Ele percebeu que não conseguiria resistir por mais tempo. Foi então que elaborou um plano desesperado. Assim que a escotilha cedesse, saltaria para o passadiço ao redor da lanterna, daria a volta completa na torre e desceria novamente pela escada. Na base existia uma pesada porta de aço que podia ser trancada por dentro. Talvez aquela fosse sua única chance de sobreviver. No momento em que se lançou para o lado, a criatura atravessou a abertura em um único movimento, escalando a escotilha como um predador. A perseguição recomeçou e ele não ousou olhar para trás. Correu mais rápido que suas pernas permitiram ao redor da estreita passarela, enquanto o vento frio cortava o seu rosto. Em certo momento, teve a terrível sensação de sentir a respiração da criatura tocando a nuca. Ela estava praticamente ao seu alcance, mas então algo chamou sua atenção no horizonte. Um tênue feixe dourado rompeu a escuridão, o primeiro raio de sol. O amanhecer finalmente havia chegado. Assim que a luz do amanhecer tocou o topo da torre do farol, o silêncio tomou conta de tudo. O faroleiro parou junto ao alçapão. Olhou para trás, percorrendo toda a passarela ao redor da torre. A figura havia desaparecido. Não restava qualquer sinal de sua presença. Era como se nunca estivesse estado ali. Depois daquela noite, a cada estação do ano ele voltava a vê-lo. A figura caminhava lentamente pela praia, mas jamais desceu para desafiá-la outra vez. O homem que nunca quis se identificar e carregou esse acontecimento consigo durante décadas, completou que essa não foi a única coisa que viu por lá durante o tempo que trabalhou naquele farol. No final, o velho ao qual substituiu tinha razão. E essa é apenas uma das muitas histórias que fazem dos Grandes Lagos ser um dos mais temidos de todo o país. Então, pegue seu café ou a bebida de sua preferência e acomode-se, pois vamos começar. O Lago Huron costuma ser chamado de o Grande Lago Esquecido. Tecnicamente, ele está ligado ao Lago Michigan pelo Estreito de Mackinac. Ainda assim, é considerado um lago independente. Dependendo da fonte consultada, é o terceiro ou o quarto maior lago de água doce do planeta. De um lado está o estado americano de Michigan, do outro, a província canadense de Ontário. Muitas pessoas chamam esses lagos de mares interiores, e não é difícil entender o motivo. A imensidão deles é simplesmente impressionante. Mas por mais belos que sejam, os Grandes Lagos também são extremamente perigosos. Incontáveis embarcações repousam no fundo de suas águas. Ao lado delas, os corpos daqueles que desapareceram para sempre. Só isso já seria o suficiente para explicar por que o Lago Huron e todos os demais grandes lagos estão repletos de histórias estranhas. Relatos de OVNIs, lendas urbanas, navios amaldiçoados, monstros das águas e, é claro, fantasmas. O Lago Huron, em especial, possui tantas histórias sobrenaturais que poderíamos passar um dia todo falando delas. Mas hoje vou compartilhar apenas algumas que achei mais interessantes. E começaremos pela mais famosa de todas, as lendas dos navios fantasmas. Vicky trabalhava em uma fábrica na Baía de Saginaw, mas sempre que recebia a notícia de que a pesca estava boa no lago, largava tudo, entrava em seu pequeno barco e saía para pescar. Seu supervisor normalmente permitia. Em troca, Vicky trazia alguns peixes para o jantar daquela noite. Numa manhã no início da década de 1960, Vicky saiu a Bayport, na margem sudoeste do Lago Huron. A previsão não indicava chuva, mas pouco tempo depois de lançar sua linha na água, o céu desabou.
A chuva ficou tão intensa que mal era possível enxergar alguns metros à frente. Vicky, porém, não se importava. Tinha algumas cervejas consigo e tempo de sobra. Foi então que ouviu um som, o grito agitado das gaivotas. No entanto, aquilo era incomum. Normalmente, elas não voavam tão longe da costa. Mas pelo barulho, ele percebeu que deveriam ter encontrado alimento. Era o som de um verdadeiro frenesi de alimentação. Vicky voltou sua atenção para a pescaria, mas havia algo estranho. Os gritos das gaivotas estavam ficando cada vez mais alto e cada vez mais próximos. E quando ele se virou, viu. Atrás de seu barco deslizava silenciosamente um enorme navio de madeira. As gaivotas circulavam acima dele, mergulhando sobre o convés. Vicky observou a embarcação com curiosidade. Era evidente que o navio já tinha visto dias melhores. Velho, desgastado, quase em ruínas. Mas então percebeu algo ainda mais estranho. Não havia ninguém no convés, apenas dezenas de gaivotas. Ele se levantou lentamente enquanto o navio continuava se aproximando sem fazer o menor ruído. Foi então que enxergou o motivo daquelas aves estarem ali. Amarrado ao mastro principal estava o que parecia ser o corpo de um homem, ou melhor, o que restava dele. As gaivotas arrancaram pedaços de sua carne. Seus olhos já não existiam mais. Tomado pelo pânico, Vicky ligou imediatamente o motor do barco, virou a embarcação e fugiu em direção ao porto. Pouco tempo depois, já estava em terra firme, mas devido à chuva, não havia praticamente ninguém por perto. Sem opção, entrou em seu carro e saiu dirigindo desesperadamente. Precisava encontrar alguém, qualquer pessoa. Por sorte, avistou um policial estadual de Michigan parado às margens da estrada, próximo ao cais. Vicky freou bruscamente, saltou do carro, correu até o policial e contou ofegante. Há um navio antigo lá no lago. Existe um homem morto amarrado ao mastro. O policial sentiu imediatamente o cheiro de cerveja no hálito do jovem pescador. E aquilo foi o suficiente para desconfiar de sua história. Mesmo assim, aceitou verificar. Os dois voltaram ao porto. Nesse momento, a chuva já havia passado. A visibilidade era excelente, mas não havia sinal algum do navio. O lago estava completamente vazio. O policial disse que continuaria investigando, mas Vicky jamais voltou a ouvir qualquer notícia sobre aquela embarcação. Ninguém registrou seu desaparecimento. Ninguém relatou tê-la vista. Durante muitos anos, Vicky contou essa história, mas nunca imaginou que talvez existisse uma explicação, ou melhor, uma história muito mais antiga. Em outubro de 1870, um navio chamado Joseph Holland desapareceu durante uma violenta tempestade no lago. Jamais se soube exatamente o que aconteceu. 3 dias depois, a embarcação foi encontrada. Toda a tripulação havia desaparecido, exceto um único homem. Ele estava amarrado ao mastro principal. Seus olhos haviam sido arrancados pelas aves. O navio foi localizado justamente nas proximidades de Bayport. Talvez o que Vicky tenha visto não fosse um navio de verdade, mas apenas um eco de seu passado. Era o verão de 1884, quando um repórter do Detroit Post, chamado Patrick Alley, chegou à cidade de Harrisville, em Michigan. Ele estava investigando as inúmeras histórias sobrenaturais que cercavam o lago Huron. Durante uma conversa numa hospedaria com um pescador local, ouviu falar sobre um famoso naufrágio assombrado. Tratava-se do Marine City, um elegante navio a vapor de rodas laterais
que anos antes transportava passageiros pelos grandes lagos. No início da década de 1880, o salão de jantar era comandado por Richard Schultz, o maître principal. Um homem extremamente dedicado ao trabalho, conhecido por exigir perfeição absoluta de sua equipe. Todas as noites após o jantar, Schultz atravessava sozinho o salão completamente escuro. Levava apenas uma lanterna nas mãos. Inspecionava cuidadosamente cada mesa, cada cadeira, cada detalhe. Queria garantir que tudo estivesse impecável para os passageiros do dia seguinte. No dia 28 de agosto de 1880, o Marine City partiu levando mais de 100 pessoas e cerca de 40 tripulantes. Sem que ninguém percebesse, o incêndio começou no convés inferiores. Não demorou muito para que os passageiros sentissem um cheiro de fumaça. Até hoje, ninguém sabe exatamente como o fogo começou, mas ele se espalhou com rapidez assustadora. Um dos primeiros locais atingidos foi justamente a área onde estavam armazenados os botes salva-vidas. Milagrosamente, a maioria das pessoas conseguiu sobreviver, mas 9 delas perderam suas vidas. Enquanto o navio afundava lentamente nas águas do lago Huron, parte de sua estrutura permaneceu acima da superfície por algum tempo, como um sombrio monumento em memória daqueles que perderam a vida. Entre eles estava Richard Schultz, o dedicado chefe dos garçons. Mas como Patrick logo descobriu ao ouvir a história do pescador, aquela não foi a última vez que Richard Schultz foi visto. Segundo a lenda, em algumas noites quem se aproxima dos destroços do navio consegue enxergar uma luz se movendo lentamente sobre o naufrágio. Diziam que era Schultz, ainda carregando sua lanterna, inspecionando o lugar onde um dia existiu o salão de jantar do navio. Naturalmente, Patrick acreditou que aquilo não passava de uma velha lenda local. Mesmo assim, o pescador se ofereceu para levá-lo até o local naquela mesma noite. Pouco antes da meia-noite, Patrick chegou ao cais, consultou o relógio de bolso. Era exatamente o horário em que, segundo a tradição, Schultz iniciava sua ronda. Depois de alguns segundos, o pescador ergueu o braço em silêncio e apontou para os destroços. Patrick seguiu a direção do dedo e sentiu seu coração acelerar. Sobre os restos do navio, uma estranha luz esverdeada pairava no ar. Ela não iluminava como uma lanterna, nem tremulava como uma chama. Simplesmente deslizava lentamente sobre as águas negras, como se estivesse procurando alguma coisa sob a superfície. Por alguns segundos, Patrick ficou completamente imóvel. Sua mente tentava encontrar uma explicação lógica para aquilo, mas nenhuma fazia sentido. Quanto mais observava aquela luz misteriosa, mas tinha a inquietante sensação de que estava presenciando algo que jamais deveria existir. À medida que aquela pequena luz deslizava sobre a estrutura do navio afundado, Patrick exigiu que fossem até lá. O pescador apenas respondeu que poderiam tentar, mas avisou que não adiantaria. Sempre que alguém se aproximava, a luz desaparecia. Mesmo assim, Patrick insistiu, e os dois seguiram em direção ao naufrágio. Quando finalmente chegaram perto, a luz simplesmente se apagou. Patrick percorreu toda a área ao redor dos destroços procurando alguma explicação racional, mas não encontrou nenhuma. O pescador então contou que aquela luz sempre reaparece durante o mês de agosto. Depois, desaparecia novamente até o ano seguinte, como se Richard Schultz estivesse condenado a repetir eternamente sua última noite de trabalho. Existem inúmeras histórias assustadoras sobre espíritos vagando pelas ilhas e até mesmo sobre as águas do lago Huron.
Há relatos de mulheres chorando caminhando nas águas rasas, antes de desaparecerem sem deixar vestígios. Outros juram ouvir gritos vindo de naufrágios esquecidos no meio da noite. Mas não são apenas fantasmas que tornam um lago tão misterioso. O lago Huron também guarda diversos casos reais que permanecem sem solução. Em outubro de 1919, um garoto caçava patos na ilha Drummond, acompanhado de seus cães. De repente, um dos cães disparou pela praia. Pensando que o animal havia encontrado os patos, o garoto correu atrás dele. Mas quando o alcançou, percebeu que a descoberta era muito mais perturbadora. Saindo da areia, havia uma mão humana. O braço estava enterrado até o cotovelo. Assustado, o menino correu de volta à vila. Pouco tempo depois, retornou acompanhado por vários homens carregando pás. Eles começaram a cavar e logo encontraram o corpo de uma mulher. Mas havia algo horrível. Toda a parte inferior do corpo havia desaparecido. Ninguém conseguiu reconhecê-la. O estado de decomposição era tão avançado que sua identificação parecia impossível. No entanto, um detalhe inesperado mudaria completamente aquela história. Dias depois do sepultamento, alguém reconheceu a joia que ainda permanecia no corpo da mulher. Graças a esse objeto, foi possível descobrir sua identidade. Para espanto de todos, a vítima era a avó do próprio garoto que havia encontrado o cadáver. A revelação levantou inúmeras perguntas. Como a família não havia percebido antes? E por que ninguém a procurara? Diante da nova identificação, as autoridades decidiram exumar o corpo para realizar uma investigação mais detalhada. O xerife do condado, acompanhado por alguns moradores, seguiu até o cemitério. Sob o olhar apreensivo de todos, o caixão foi retirado da terra e sua tampa lentamente aberta. O silêncio tomou conta do lugar. O caixão estava completamente vazio. Até hoje ninguém sabe como aquela mulher morreu e ninguém sabe o que aconteceu com seu corpo. Porém, ela está longe de ser a única pessoa a desaparecer de forma inexplicável no lago. Mas existe um caso muito mais recente. Em 2005, uma pequena embarcação chamada Sea's Life foi encontrada à deriva por outro barco. O casal que navegava percebeu aquela pequena lancha enfrentando um mar bastante agitado. Ao se aproximarem, perceberam que não havia ninguém a bordo. A guarda costeira foi acionada. Quando entrou na embarcação, encontrou uma cena extremamente estranha. O barco estava em perfeito funcionamento. Os coletes salva-vidas permaneciam no lugar. O aparelho de som ainda tocava música. Mas os proprietários, um jovem casal de advogados do estado de Michigan, haviam desaparecido. Todos os seus pertences continuavam dentro da embarcação. Dinheiro, documentos e objetos de valor permaneciam intactos. O único indício de que algo estranho poderia ter acontecido era um tênis feminino. Na sola dele estava preso o suporte metálico do GPS do navio. Algumas semanas depois, o corpo de Lani Steppen, dona daquele tênis, apareceu boiando nas margens do lago. Estava inchado pela água e completamente sem roupas. Até hoje, o destino de Chuck e seu namorado que estava com ela naquela embarcação permanece desconhecido. No norte do lago Huron, no rio St. Mary's, existe uma pequena ilha chamada Lime Island. Hoje ela abriga antigos postos de abastecimentos que foram transformados em abrigos para caminhantes e praticantes de caiaque. Na década de 1990, um caiaquista passou pela região. Ele costumava acampar em áreas selvagens ao redor do lago.
Em vez de utilizar os abrigos disponíveis, decidiu montar sua barraca em Lime Island. Ele não fazia ideia de que aquela seria uma das noites mais inesquecíveis de sua vida. Como o camping selvagem não era oficialmente permitido, resolveu caminhar um pouco para o interior da ilha. Queria permanecer escondido de qualquer pessoa que pudesse passar por ali. Depois de montar o acampamento, decidiu explorar a região a pé para conhecer melhor os arredores. Rapidamente, ele encontrou algo muito estranho. No meio da mata, cercado por árvores, havia um pequeno edifício de madeira. Do lado de fora, uma lanterna vermelha permanecia acesa, e lá dentro vinham vozes e risadas. Aquilo definitivamente não parecia uma casa. Curioso, aproximou-se da porta e ergueu um elegante batedor de bronze em formato de âncora. Poucos instantes depois, a porta se abriu. Quem o recebeu foi uma mulher usando um vestido que parecia saído diretamente da década de 1930. Ela o chamou de marinheiro e o convidou para entrar. O caiaquista explicou que pretendia apenas passar a noite acampado na ilha e queria ter certeza de que sua presença não incomodaria. Mas a mulher insistiu. Disse a ele que deveria entrar e tomar uma bebida. Assim que cruzou a porta, ele ficou completamente sem palavras. Parecia ter atravessado um portal para a época da lei seca. O lugar era um bar lotado. No canto, um homem tocava piano. Mulheres elegantemente vestidas conversavam e flertavam com marinheiros enquanto todos bebiam copos de uísque. Parecia uma festa temática cuidadosamente organizada. A mulher que o recebera apresentou-o a uma jovem chamada Mabel. Disse que ela cuidaria dele durante a sua estadia e que ele poderia acertar o pagamento depois. Com um simples bater de palmas, Mabel o conduziu para fora do salão. Ela atravessou a porta dos fundos e os dois seguiram até uma pequena cabana que lembrava uma casa de bonecas. Toda aquela situação era tão absurda que ele simplesmente decidiu acompanhar. Sentia sua cabeça confusa, como se estivesse sonhando. Assim que entrou na cabana, Mabel o empurrou para a cama. Os dois passaram a noite inteira juntos, mas foi na manhã seguinte que tudo ficou ainda mais estranho. Quando acordou, Mabel havia desaparecido. Na verdade, ele nem sequer estava em uma cama. Estava deitado ao chão, cercado por árvores. Levantou-se rapidamente, tentando entender onde estava. Reconheceu a região, não estava longe do local onde o bar ficava. Seguiu naquela direção, tentando juntar as peças da noite anterior. Quando chegou ao lugar, não encontrou absolutamente nada. O prédio havia desaparecido. Tudo que restava era um antigo batedor de porta de bronze em forma de âncora, escondido entre a vegetação. Ele concluiu que tudo aquilo só podia ter sido um sonho extremamente vívido. Chegou até questionar a sua própria sanidade. Atribuiu tudo ao cansaço e às estranhas imagens produzidas por uma noite mal dormida. Recolheu seu acampamento e foi embora do local, sem saber, porém, que aquele lugar escondia uma história bastante sinistra. Você dificilmente encontrará registros oficiais sobre um lugar chamado Mercado da Ilha. Sua existência era mantida apenas pelo boca a boca. Na década de 1930, marinheiros que navegavam pelo lago sussurravam uns aos outros sobre aquele estabelecimento secreto. Na Lime Island, escondido entre a praia e a floresta, funcionava um bar. Naquela época, bordéis não eram exatamente raros nas margens do lago, mas aquele havia prosperado justamente por permanecer escondido. Sempre que os navios atracavam para reabastecer, marinheiros escapavam discretamente por algumas horas. Seguiam até o lugar da ida, um pequeno prédio de madeira. Uma lanterna vermelha pendurada na entrada, um batedor de porta em forma de âncora
e uma pequena cabana nos fundos. Segundo a lenda, um marinheiro que frequentava regularmente o estabelecimento apareceu ali certa manhã e estranhou o silêncio. Empurrou a porta e o que encontrou foi uma cena aterrorizante. Ida estava caída ao chão. Havia uma enorme poça de sangue ao seu redor. O pianista, que também fazia a segurança do bar, permanecia caído sobre um instrumento. Ao que tudo indica, havia sido ferido por um machado. Em um dos cantos, outra jovem caída também sem vida. Quando foram até as pequenas cabanas dos fundos, encontraram mais 3 mulheres, todas também com marcas de ataque. O marinheiro e alguns tripulantes decidiram fazer algo impensável. Não queriam que aqueles corpos fossem encontrados, muito menos que os segredos daquele lugar viessem à tona. Sabiam que se alguém descobrisse a existência do bordel, inúmeras famílias seriam destruídas e muitas reputações arruinadas. Então, enterraram todos os corpos e depois incendiaram completamente o mercado da ilha. Antes de partir, juraram jamais contar a ninguém o que haviam visto. Quando o fogo terminou seu trabalho, restava apenas um objeto: o velho batedor de bronze em forma de âncora. Existem incontáveis relatos de OVNIs sobrevoando o lago Hioran. Inclusive, um vídeo gravado na região foi incluído recentemente entre os documentos desclassificados divulgados pelo governo dos Estados Unidos. Embora muitos especialistas acreditem que as imagens mostrem apenas um caça batendo um balão, o caso voltou a despertar o interesse por tudo o que acontece naquele lago. Mas não são apenas os céus que escondem mistérios. Sob a água, também existem relatos inquietantes. Segundo registros históricos, histórias sobre monstros aquáticos acompanham o lago desde os primeiros colonizadores. As descrições variam bastante. No entanto, a criatura mais frequentemente mencionada é uma espécie de enorme serpente negra. Principalmente durante a década de 1970, houve uma verdadeira onda de avistamentos. As testemunhas descreviam um animal com algo entre 6 e 30 metros de comprimento. Uma longa criatura escura e sinuosa que nadava silenciosamente ao lado das embarcações. Ela surgia por alguns instantes, depois mergulhava novamente nas profundezas, desaparecendo sem deixar qualquer vestígio. Se existisse um único ponto considerado o centro de toda essa estranheza no lago, provavelmente seria Point Aux Barks. A quantidade de histórias envolvendo essa região é tão grande que renderia um vídeo inteiro. Além dos inúmeros relatos sobrenaturais, o local também é conhecido como um dos trechos mais perigosos do lago. Isso acontece por causa de um enorme recife que se estende por quase 3 quilômetros mar adentro. Ao longo dos anos, dezenas de embarcações encontraram seu fim ali. Calcula-se que existam aproximadamente 105 naufrágios apenas naquela região. Em 1965, um homem navegava pela costa de Michigan acompanhado da família. O dia estava chegando ao fim quando um espesso banco de neblina surgiu do nada. Em vez de continuar navegando às cegas, decidiram parar e esperar. A visibilidade era de apenas alguns metros. Todos se sentiam completamente isolados. Depois de algum tempo, percebendo que a neblina não dava sinais de desaparecer, o homem e seu filho resolveram seguir viagem mesmo assim. Começaram a preparar a embarcação. Foi então que, de repente, um pequeno barco a remo surgiu bem à frente deles. Havia 8 homens a bordo. 7 remavam, um permanecia em pé na proa. A colisão parecia inevitável. O capitão virou o leme bruscamente para evitar o impacto. O mais estranho foi a reação do homem que estava na frente do barco. Em vez de demonstrar preocupação, apenas acenou calmamente.
como se nada tivesse acontecido. Toda a família se segurou enquanto a embarcação fazia a curva brusca. Poucos segundos depois, o homem olhou para trás e o barco havia simplesmente desaparecido. Nesse momento, seu filho gritou que conseguia enxergar o fundo do lago. Eles estavam passando exatamente pela borda do perigoso recife de Point Aux Barks. Se aquele misterioso barco não tivesse surgido diante deles, certamente teriam colidido contra as pedras. À medida que a neblina começou a se dissipar, surgiu ao longe a luz do farol de Point Aux Barks. Mais tarde, o homem contou essas experiências ao escritor Frederick Stonehouse, como prova de que mesmo com embarcações modernas, ainda era incrivelmente fácil tornar-se mais uma vítima das águas traiçoeiras do lago Huron. Mas havia um detalhe que o homem jamais percebeu. Naquele mesmo mês, quase 100 anos antes, exatamente naquele ponto, a equipe de resgate havia naufragado. A embarcação utilizada era exatamente do mesmo tipo que ele descreveu. Os 8 tripulantes haviam morrido. O farol de Point Aux Barks e toda a região ao seu redor também são considerados os lugares mais assombrados do lago. Entre todas as histórias, a mais conhecida envolve o fantasma de uma mulher. Relatos sobre ela circulam há décadas, mas o caso mais famoso aconteceu nos anos 1990. Em 1992, um casal chamado Ray e Martha Jandowski assumiu a função de zeladores do farol. Pouco tempo depois, convidaram a filha adulta Pamela para passar alguns dias com eles. Ela relutou bastante antes de aceitar, não conseguia explicar o motivo. Havia algo naquele velho farol que a deixava profundamente inquieta. Depois de muita insistência dos pais, Pamela concordou em passar apenas uma noite no local, durante o verão. Ao chegar, tentou afastar aqueles pensamentos negativos. A paisagem era belíssima, o ambiente era silencioso, tudo parecia extremamente tranquilo. Mas na primeira noite, Pamela acordou de repente. Ela nunca soube dizer exatamente o que a despertou, apenas teve a certeza de que alguma coisa havia acontecido. Olhou ao redor do quarto, tudo parecia normal. Foi então que percebeu que a porta do quarto estava aberta. Do lado de fora estava Shadow, o cachorro da família. Ele permanecia imóvel, olhando fixamente para a escada. Pamela chamou o cachorro, pediu que voltasse, mas ele simplesmente a ignorou. Continuou encarando o mesmo ponto. Ela saiu da cama e caminhou até a porta. Mesmo assim, o animal não desviou o olhar. Pamela então olhou para o fim da escada e viu uma mulher. Ela estava parada, olhando diretamente para ela. Parecia ter pouco mais de 30 anos. Vestia um longo vestido de algodão, típico de décadas passadas. Usava também um avental de cozinha. Ela não se movia, não dizia uma única palavra. Apenas permanecia ali, observando. Pamela percebeu imediatamente que aquela mulher não era uma invasora. Ela simplesmente não parecia pertencer ao mundo dos vivos. Curiosamente, apesar de todos os medos que sempre tivera em relação ao farol, Pamela não sentiu terror, sentiu paz. A presença daquela mulher transmitia uma estranha sensação de tranquilidade. Sem dizer absolutamente nada, Pamela voltou para a cama, quase como se estivesse hipnotizada. Na manhã seguinte, contou aos pais tudo o que havia acontecido. Eles disseram que nunca tinham visto mulher nenhuma no farol, mas Pamela tinha absoluta certeza do que presenciaria. Ela acreditava que aquela figura permanecia ali, sempre observando. Até hoje, ninguém conseguiu identificar quem era a mulher no farol. Mesmo assim, os relatos continuam surgindo. Diversas pessoas
afirmam tê-la visto ao longo dos anos. O pesquisador e escritor Tim Ellis, especializado em histórias sobrenaturais dos Grandes Lagos, chegou a fotografar uma figura observando pela janela do farol. Segundo ele, no instante seguinte, a figura desapareceu completamente, sem deixar qualquer explicação. Quem quer ela seja, representa apenas uma entre as incontáveis almas perdidas que, segundo as lendas, jamais deixaram os lagos. E esta foi minha última história sobre os Lagos Altos. Espero que tenham gostado. Caso goste de histórias assim e não seja inscrito no canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para receber a notificação sempre que postarmos novos vídeos. Por hoje é só, mas nos vemos em breve, no próximo vídeo.